Oi, oi! Aqui é o Saulo de Tarso, seu tarólogo profissional. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, onde a gente vai buscar uma sabedoria, uma consciência muito bacana para a tua situação quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, tá? Tudo que eu estiver falando aqui vai ser de uma forma orgânica, com consciência, nada de pressão. Você tem que fazer isso porque o tarô quer que você faça. Comigo não é assim, vocês que me acompanham aqui já sabem, acompanham o meu trabalho, tá? Gratidão por ter chegado até aqui. Eu vou já tirar aqui um tema pra gente, tá? Esse tema que vai direcionar o teu momento atual, né? Até esse momento que eu tô falando aqui, eu não sei que tema que o tarot vai trazer, a gente vai desenrolar juntinho, tá? Gratidão, vamos fazer um bom trabalho, vamos nos conectar e sugira também, né? Eu sugiro a vocês a seguirem aqui o canal, né? Se inscreverem, ativa o sininho. Eu quero saber muito a experiência de vocês aqui, tá? Nesse novo modelo de vídeo que eu tô trazendo. Então, deixa os comentários, isso vai ajudar muito o meu trabalho aí. E eu quero trazer aí conteúdos bem legais aí para poder, ó, explodir a mente de vocês e trazer sabedoria, tá? Essa é a principal função do meu trabalho aqui com o tarô, tá? Sabedoria para iluminar um pouquinho aí a situação de vocês, beleza? Vamos nessa, vamos embaralhar? Feche seus olhinhos agora, coloca a mãozinha no coração, se conecte aí à sua maneira, à sua forma. Vamos ver o que a espiritualidade traz aqui pra gente, um tema bem legal, tá? Vai ser o tema que você precisa ouvir para esse momento, tá? Vamos? Tarô, qual é o tema-chave para o nosso momento? Dois, ó, temos aqui, ó, o nosso queridíssimo dois de espadas. Temos pessoas com dificuldade de decidir, né? Pessoas perdidas, né? Precisando decidir coisas, precisando tomar iniciativas, mas a mente, né, acaba trazendo um aprisionamento, porque quando a gente está diante de uma encruzilhada ali, a gente não sabe se a gente vai para a esquerda, se a gente vai para a direita, né? A gente não sabe o que fazer. O dois de espadas traz a dualidade da mente, né? Então o foco aqui, o nosso campo de batalha é a mente, o dois de espadas, né? O naipe de espadas referindo-se ao elemento ar, trazendo esse poder mental, né? E a dualidade dividindo, né, essa potência, né, que você tem, só que você não sabe o que fazer, você está ponderando, né, como se você estivesse fazendo uma listinha de prós e contras, né, da situação. Eu vou por um lado ou vou por outro? É com essas pessoas que eu estou falando aqui neste momento, tá? Você está se sentindo perdido, se sentindo deslocado diante de uma bifurcação da vida, né? E aí você fica ponderando essa história, fica ponderando o que eu faço, né? E aí você passa o dia ali, ó, queimando a mufa, remoendo a história, remoendo a situação, né? Trazendo essa coisa mental, esse esforço, né? É como se você corresse atrás do próprio rabo, né? Pensasse e não conseguisse tomar uma decisão sobre a situação, né? E aí a energia que se coloca na mente traz um desgaste, traz um cansaço, porque parece que as coisas não saem do lugar, né? Então é com essas pessoas aqui, ó, que eu estou falando. É o seu caso? Já deixa aqui para mim nos comentários, tá? Vamos trazer aqui né, com tarô, né, qual é o ponto de partida? Como é que a gente consegue tomar o primeiro passo para poder sair dessa situação, tarô? Como é que a gente faz? Duas cartas. Ó, temos um entrave energético, né? Novamente, ó, número 2, tá? Ó, os números 2 aqui, ó, estão trazendo assim um bom panorama, uma boa direção pra gente. Então, a carta tema é o 2 de espadas, e em seguida nós temos o 2 de paus travando o movimento. Você pensa tanto que você trava até no físico para agir, né? E aí o número 2, o 2 de paus, né? Aí traz também a dualidade do fogo, né? É uma queda de braço energética mesmo, né? Isso traz um desgaste, né? E aí o tarot tá trazendo isso aqui, ó, pra gente poder vencer essa paralisia,
né? Que vem do pensar, que vem da mente, né? É muito importante a autoconsciência, né? A habilidade de se perceber, né? E aí, cara, é complicado, né? Porque eu tô falando com muitas pessoas aqui nesse momento e são graus de autoconhecimento diferentes, tá? Então, assim, a chave para a gente poder destravar, sair da paralisia, né? É a percepção, a autopercepção, né? O quanto cada um de vocês que estão aqui me assistindo conseguem compreender de si mesmos, né? E aí cada um tem um momento, cada um tem um caminho, né? Mas aqui o eremita ele está falando sobre isso, né? Sobre essa jornada interna, né? Essa luz, essa lâmpada interna, né? Que é a tua capacidade de se observar, né? Essa situação que você está, como é que eu posso dizer, dualizado, né? Essa bifurcação, né? Que está na sua vida. O quanto disso faz parte realmente do teu autoconhecimento, né? Porque esse caminho que você está trilhando aí, ele está trazendo uma sombra. Entende o que eu estou falando? E essa sombra te paralisa. E aí agora você como viajante interno, né? Você como aquele buscador que vai em busca da luz interna, você vai ter que lidar com esse demônio, lidar com essa sombra, com essa coisa que te paralisa, né? Para uns pode ser uma tomada de decisão importante, de se livrar de certas questões que precisa deixar para trás, né? Porque assim, para cada decisão é uma renúncia, né? E aí existe assim, às vezes a gente fica paralisado porque a gente tem medo de deixar para trás alguma coisa, né? E aquela coisa talvez não faça tanta parte mais da nossa vida, porque se fizesse, você talvez não precisaria escolher. Aquela coisa estaria ali de uma maneira natural, né? E isso é um processo de conhecimento, de autoconhecimento que você está vivendo, cara, de ter que tomar uma decisão, né? E cada decisão vai fazer com que você deixe outra coisa para trás, né? Mas o que faz mais sentido para você na tua essência, cara? Tá? Essa resposta você já tem dentro de você, né? Você já carrega consigo a sua lamparina, a sua luz interna. Algo dentro de você já te direciona, fala, ó, é por aqui, né? Só que o ego quer ir para lá, né? Então, assim, é muito complexo esse processo, porque é um processo que é tanto intuitivo, né, de você olhar para dentro e obter essa resposta, como ele também é mental, ele é racional, é assim, é checklist de prós e contras, né? Então, é o campo de batalha da espiritualidade, né? A espiritualidade não é só estar na igreja ou, sei lá, numa religião, né? A espiritualidade ela é vivida no aqui e no agora, é nessa decisão, né? De você conseguir se enxergar, se olhar de fora, entender o teu psicodrama, sabe? É como se você conseguisse se ver de fora, né? Isso é espiritualidade, assim, de uma maneira muito bacana. E muitas pessoas não dão valor a isso. Acho que espiritualidade é algo muito, né? Quando na realidade a espiritualidade, ela tem muito esse viés. O que é espiritualidade, gente? A espiritualidade é a capacidade de se perceber não só na matéria, né? Mas nos corpos sutis que nós temos. Perceber seu corpo mental, seu corpo emocional, seu corpo energético, né? Tudo isso já está aí, já está aí. Isso são coisas que já te pertencem. Agora é você conseguir olhar, conseguir tatear, né? E aí o eremita, né? E aí o eremita ele é craque nisso, né? De iluminar, de olhar, né? O símbolo do eremita ele refere-se também a um dos das 4 virtudes, né, que estão dentro do tarô, né? E a virtude a Sibila aqui, gente. Oi, meu amor. E o eremita ele é
o símbolo, né, da virtude da prudência, né? E aí por isso que ele vem, ó, a Sibila tá atrapalhando tudo aqui. E é por isso que ele vem com um cajadinho aqui, né? Esse terceiro apoio, é onde ele tá ali no escuro, né? E ele tá tateando ali com o cajado, né? Se de repente tiver uma serpente ali, ele se livra, né? Então o eremita, ele é a prudência de você conseguir se perceber fora do seu problema, né? Sem estar afogado nesse psicodrama que você tem vivido, né? Então isso é um processo de espiritualidade enorme. É por aí que a gente começa a sair da paralisia, olhando para dentro e buscando essa referência interna, nessa luz, né, de consciência, nesse fragmento que já existe em você. Ele já está aí agora, nesse momento que você está vendo esse vídeo aqui. Saca? Só que tem muito ruído. Aí vem, ó, o ruído mental. A mente tá ali, ó. O que eu faço? Eu faço ou não faço? Como é que eu vou fazer? Papapá, pepepepepe. Tu fica ali mastigando, cara. Mastigando. Esse 2 de espadas aqui traz esse movimento, né? Você olhando e desdobrando, né, todas as consequências daquela situação. E você se projeta, você se imagina lá. Cara, e se eu fizesse isso aqui? Aí tua mente viaja, aí tu se projeta lá. Não, acho que isso não seria legal. E se eu fizesse tal coisa? Aí tu se projeta lá. E aí você se pega pensando, perdido no próprio pensamento, né? E, na realidade, não está fazendo nada, está paralisado, né? Mais 2 cartas aqui para a gente poder finalizar. Olha aqui, Rainha de Ouros com a carta da Lua. Olha que coisa legal, hein? Então, assim, depois que você se percebeu, começou a vasculhar melhor internamente essa situação que você está vivendo, é onde você vai começar a se acolher. A Rainha de Ouros fala sobre isso, né? Sobre você administrar essa situação aí com acolhimento, né? Porque o naipe de espadas, né, daquele 2 de espadas do começo, né, ele é muito frio, muito cortante, ou é ou não é, ou é isso ou é aquilo, né? Isso traz um peso danado, né? E então, aí a gente vem falando aqui sobre a Rainha de Ouros, que ela é mais acolhedora, né? Então é importante também você, dentro desse processo, tirar um tempinho para se acolher, né? Sem culpa, entender que você está no teu processo de desenvolvimento, de despertar, né? Às vezes a gente está querendo aquela resolução tipo o mais rápido possível para ontem e nem sempre dá, né? Esse processo, cada um tem o seu tempo, né? Então olhar para si também com esse cuidado, né, cara? Ele faz parte. Não dá para se cobrar, porque a mente, ela quer performance, ela quer resultado, né? E quando se trabalha com a espiritualidade, com o desenvolvimento do despertar, da consciência, a gente não está falando a mesma língua lógica de resultado, né, cara? Então a gente precisa se acolher também, né? E entender que a gente está no nosso processozinho, né? E, cara, a gente está desbravando as nossas sombras, né, cara? A nossa questão lunar, né? A Lua traz essa energia dessa coisa oculta, né? De muitas das coisas que estão no nosso inconsciente, né? Que a gente não tem a totalidade desse inconsciente, então não tem como a gente querer resultado sobre algo que a gente não controla 100%, a gente está descobrindo, né? Cada dia a gente tem novas oportunidades para ver um pouquinho mais do que tem nesse oculto que está dentro da gente, né? O nome já diz, é inconsciente, né? Então, às vezes a gente tem que lutar contra esses demônios, né, que vêm, que surgem, né? E essa questão tua, né, que te dualiza mentalmente, que te paralisa, é um desses demônios, é uma dessas coisas que vem da tua sombra. E é dolorido, cara, mexer com essa parada, é dolorido, não é fácil. Não é fácil. Por isso que tem, cara, se você não se acolher, quem é que vai fazer isso por você, né? É dolorido o processo, né? Porque a gente está aqui, a mente aprendeu a se desenvolver com resultado. Eu tenho que resolver isso. Mas não é assim, o processo não é esse.
Então o tarô vem falando sobre isso também, cara, se acolha, cara, né? Esse processo esse trabalho das sombras. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que estão naquele, como a gente fala, a noite escura da alma, né? Passando por aquele período de sombra que transforma a gente. Eu tive esse processo aí que foi bem cabuloso, né, cara? Mas eu voltei de lá transformado e é justamente esse o objetivo, né? Não é o objetivo de destruição. A noite escura da alma não é para te destruir, não, mas é um processo de morte simbólica, né? Enfim, de repente a gente conversa sobre isso em outro vídeo, né? Se vocês quiserem, deixa aí no comentário e a gente troca essa ideia. Enfim, eu estou falando aqui justamente sobre isso. Como é que você quer controlar e ter resultados sobre algo que você não tem consciência, você está aprendendo, seja lá qual seja a sua idade, que você, né? Todos nós estamos aprendendo, evoluindo, amadurecendo, principalmente nesse campo da espiritualidade, né, cara? Onde a mente não alcança, a mente não toca. Não tem como você ter certezas no campo da espiritualidade, cara, né? A pessoa que vem pra você e fala assim, cara, esse aqui é o Deus verdadeiro, cara, já descarta, não é aquele cara ali. Tipo, como que a mente, algo lógico, limitado, vai querer... Pô, não tem como. Não tem como a mente, algo material, né? Porque a mente ela é matéria, né? Um pouquinho mais sutil do que o corpo físico, mas a mente ela é física, ela é limitada. Como que algo limitado vai enxergar o infinito da espiritualidade, pô, saca? Então, você não se enxerga por completo. Fará o externo, o macrocosmo, né? Primeiro a gente resolve o microcosmo, né? Primeiro a gente resolve essa parada aqui, né? Essa dualidade da mente, né? Para depois a gente se expandir para fora, né? E se refletir, né? Enfim, eu espero ter te dado boas dicas aí, né, cara? Esse processo é dolorido, né, de ter que escolher, de ter que, né, mas é um processo também de autoconhecimento muito legal, tá? Que a gente precisa também parar, respirar e se acolher, né? Espero que essa mensagem tenha tocado, né, o coração de vocês, né, com sabedoria e, enfim, deixa aqui nos comentários, eu vou ler com muito carinho, tá? Beijo, 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 beijo. Quer dar beijo também?